Vamos agora para o módulo 2 da nossa frente 4 de matemática. Tema da aula, triângulos. Não deve ser novidade para ninguém que essa figura que está aqui no quadro é um triângulo. Vamos destacar alguns dos elementos que formam o triângulo. O triângulo ele vai ter três cantinhos, três bicos. Esses bicos são chamados de vértices. Então aqui, por exemplo, o A, aqui o B e aqui o C. Então A, B, C são os vértices do triângulo. São os vértices do triângulo. Bom, triângulo é uma figura que tem três lados. Ele vai ter sempre três vértices. Então, como eu adiantei, quais são os lados do triângulo? São três. AB é um lado, AC é outro lado, BC é o terceiro lado. Então, os lados do triângulo são AB. E lembra, quando eu ponho a barra em cima, eu quero dizer segmento de reta. Começa no A, termina no B. Começa no A, termina no B. É um segmento de reta, ele forma o lado do triângulo. O outro lado é o BC e o terceiro lado é o AC. Então, esses três segmentos são os lados do triângulo. Além disso, o triângulo vai ter ângulos internos. Veja aqui, aqui tem um ângulo, aqui outro e aqui um terceiro ângulo. Então eu vou denotá-los por alfa, aqui beta e aqui gama. Então alfa, beta, gama são os ângulos internos do triângulo. E óbvio, se eles são chamados de ângulos internos, quer dizer que deve ter alguns outros ângulos que não são os internos. Senão não precisaria chamar ângulo interno, chamava só de ângulo. De fato tem, são os ângulos externos. Mas esses a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de analisar. Porque ângulos internos, o próprio nome diz, já vão estar dentro do triângulo. Ângulo externo do triângulo não basta estar fora para ter direito a ser chamado de ângulo externo. Ele tem que ser construído de um jeito muito particular que eu vou mostrar aqui como faz. Então imagina que eu queira fazer um ângulo externo aqui, nesse vértice A. Como que eu construo um ângulo externo no vértice A? Primeira coisa que eu tenho que fazer, prolongar um dos lados que chegam no vértice A. Vou escolher prolongar o lado AC. Você poderia escolher prolongar o lado AB também, não tem problema. Então, vou prolongar o lado para fora do triângulo. Tá aqui. E agora, eu tenho que fazer ângulo com o lado que eu não prolonguei. Perceba que se eu fizer ângulo assim, eu estaria fazendo ângulo com o próprio lado que eu prolonguei. Não é esse o ângulo externo. Eu tenho que fazer ângulo do prolongamento com o lado que eu não prolonguei. O lado que eu não prolonguei foi o AB. Esse aqui é o ângulo externo em A, que eu vou chamar de E1. De novo, vamos fazer agora um ângulo externo lá em C. Como que eu faço um ângulo externo em C? Escolho um dos lados que chegam em C para prolongar. Posso escolher o AC, posso escolher o BC. Dessa vez vou escolher o BC. Prolongo o lado para fora do triângulo e faz ângulo com o lado que você não prolongou. Se eu fizer o ângulo assim, eu estaria fazendo o ângulo com o próprio lado que eu prolonguei. Não é esse o externo. O externo é o ângulo com o lado que eu não prolonguei. Então é esse aqui de baixo. Prolongamento, ângulo com o lado que eu não prolonguei. Esse é o ângulo externo em C, que eu vou chamar
de E2. Ou melhor, vamos chamar de E3. Que daí o lado de cima eu chamo de E2. Então, para terminar, vamos fazer um ângulo externo lá em cima. Escolho um dos lados para prolongar, que chegam em B. Posso escolher o AB, posso escolher o BC. Quero escolher o BC. Prolongo o lado para fora do triângulo. E agora faço o ângulo com o lado que eu não prolonguei. O que eu não prolonguei é o AB. Faço o ângulo com o lado que eu não prolonguei. Esse é o E2. Ângulo externo em B. Por que é importante saber como a gente constrói um ângulo externo? Porque construindo desse jeito, tem uma propriedade que a gente vai ver daqui a pouco, como que eu calculo esse ângulo externo. Tá? Então, só para a gente deixar registrado, E1, E2, E3, eles são ângulos externos. Mas lembra, não é porque está fora do triângulo que é ângulo externo. Tem que ser construído desse jeito que eu mostrei. Quais são as propriedades importantes do triângulo? A primeira delas diz com relação à soma dos ângulos internos. Em todo triângulo, a soma dos três ângulos internos, isso dá sempre 180 graus. Em todo triângulo isso vale. E de triângulo é de longe a propriedade mais importante que a gente usa para a resolução de exercícios, que é a soma dos três ângulos internos do triângulo dá 180 graus. Se por acaso algum dia você estiver resolvendo um exercício e a soma não der 180, só tem duas possibilidades. A primeira é que você somou errado, pode acontecer. A segunda, que é mais comum, é quando você pega ângulos que não são do mesmo triângulo. E aí a soma pode dar qualquer coisa. Então, para que a soma dê 180, esses três ângulos internos têm que ser do mesmo triângulo. Se por acaso você perceber num exercício que está dando ruim, verifica se os ângulos são do mesmo triângulo. Normalmente, a pessoa pegou ângulos de triângulos diferentes e está analisando, fazendo a soma. E aí, pode dar qualquer coisa. Bom, outra propriedade. Como que eu calculo os ângulos externos? E por isso que foi importante a gente construir o ângulo externo com aquele procedimento. Prolongamento de um lado faz ângulo com o lado que eu não prolonguei. Se o ângulo externo for construído daquela forma, eu sei calcular quanto é cada um deles. Como que eu faço? Para calcular o E1, o E2 e o E3. Para calcular vai ser assim. O ângulo externo vai ser a soma de dois internos. Quais internos? Os que estão longe dele. Então, se eu quiser calcular o E1, eu tenho que somar dois ângulos internos. Eu tenho alfa, beta e gama. Quais eu somo? O que estão longe. O alfa está perto, não entra. Somar beta com gama. Então, o E1 é beta mais gama. Vamos agora determinar quanto vale o E2. O E2 é o ângulo externo, então ele é a soma de dois internos. Quais? Os que estão longe dele. Esconde quem está perto, soma quem sobrou, alfa e gama. Por fim, vamos determinar quanto mede o E3. Ele é ângulo externo, então ele tem que ser a soma de dois internos. Quais? Os que estão longe dele. Gama está perto, soma os outros dois, alfa e beta. Por isso que é importante a gente saber construir o ângulo externo. Porque se ele é construído daquele jeito, essas três relações valem. Vamos agora fazer o exercício 1 do módulo 2. Nesse exercício, ele fala o seguinte: as retas T e S são paralelas e ele quer saber a medida do ângulo X em graus. Então, ele falou que T e S são paralelas
e ele quer que a gente descubra esse ângulo x aqui em cima. O que eu posso fazer? Bom, a primeira coisa que eu percebo é que aqui eu tenho um ângulo raso. Todo ele mede 180, se do lado de cá mede 140, o lado de cá tem que medir 40. Agora, ele me deu a dica de paralelas, então deve ter um Z do Zorro escondido por aí. Começa numa paralela, passa pela transversal, termina na paralela. Tá aqui o Z do Zorro escondido. Tá meio torto, tá deitado, mas é o Z do Zorro. O que o Z do Zorro fala? Os ângulos de dentro do Z medem igual. Se esse mede 40, aqui mede 40 também. Agora eu observo que aqui apareceu outro ângulo raso, outro ângulo de meia volta, outro ângulo de 180. Esses dois já estão somando 160. 120 com 40 dá 160. Então esse do meio, para chegar no 180, só pode ser 20 graus. Por fim, vamos analisar agora o triângulo que ele me deu. Vou desenhá-lo aqui embaixo só para a gente visualizar um pouco melhor. Esse triângulo. Nesse canto tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Nesse bico aqui tem o ângulo de 20 que eu descobri. E aqui em cima tem o ângulo X, que o exercício pede para eu descobrir. Tá? Perceba que esse triângulo é esse mesmo triângulo aqui, mas eu dei uma limpada na figura, tirei as retas paralelas e esses outros ângulos que estavam no exercício. Por quê? Porque agora só me interessa analisar esse triângulo. A soma desses três ângulos, ângulos internos de um mesmo triângulo, dá sempre 180. Então pensa comigo, imagina que você saiu de casa de manhã com R$180 no bolso. Aí você passou na primeira loja e gastou 90, porque aqui esse ângulo mede 90. Se você tinha R$180 e gastou 90, sobrou com você outros 90. Aí você foi na segunda loja e gastou 20. Se você sobrou com você 90 e você gastou 20, você agora só tem 70, que é o que você pode gastar na terceira loja. Então, o X aqui tem que ser 70. Esse X é justamente o que ele pede no exercício. Alternativa E. Vamos agora resolver o exercício 3. Nesse exercício, ele dá para a gente a figura com alguns ângulos indicados, pede que a gente determine quanto mede alfa, e o importante, ele fala que AB é bissetriz desse ângulo aqui em A. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Primeiro é identificar triângulos. Quantos triângulos tem nessa figura? 3. Tem esse daqui, tem esse daqui, mas tem um grandão também formado pelos outros dois menores. Um treino que a gente tem que fazer sempre que resolve um exercício de geometria é identificar triângulos. Quanto mais triângulos você identificar no seu problema, mais ferramentas você vai ter para resolver o exercício. Tá? Então, sempre que você pegar um exercício de geometria, procure triângulos. Treine o olho para identificar triângulos. Quanto mais, melhor. Então vamos começar analisando o triângulo grande. Como ele não deu letra para todos os vértices, vou dar eu. Vou chamar aqui de M e aqui em cima de N. Vou desenhar esse triângulo MMA em separado, para a gente poder analisar melhor. Então, esse triângulo eu desenhei aqui em separado. Em M eu tenho 43 graus. Aqui fora eu tenho 86.
E aí, será que tem como eu descobrir quanto mede esse ângulo aqui em A? Tem. Percebe que esse 86 é externo do triângulo MNA? Prolongamento de um lado faz ângulo com o lado que eu não prolonguei. Ele é ângulo externo. Se ele é externo, ele tem que ser a soma de dois internos. Quais? Esconde o que está perto dele. Aqui teria um ângulo interno. Esse ângulo interno não entra, esconde quem está perto dele, soma os outros dois. Então, esses dois de baixo somados tem que dar 86. Mas então, quanto tem que ser esse aqui em A para na hora que eu somar com 43 dar os 86? Tem que ser 43 também. Então, eu descobri que aqui em A tem um ângulo de 43 graus. Agora, vamos usar que AB é bissetriz. O que era mesmo ser bissetriz? Bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Se AB é bissetriz do ângulo em A, ela está dividindo o ângulo que está aqui em A em duas partes iguais. Essa mede igual a essa. Mas o ângulo que está em A é o de 43 que eu descobri. Se eu tiver que dividir 43 em duas partes iguais, vai ter que ser 21,5 para cada uma. Então eu descobri que aqui é 21,5 e aqui é 21,5 também. Agora, vamos analisar esse triângulo aqui, NBA. Vou destacá-lo em vermelho aqui. Olhando para esse triângulo NBA, eu percebo que o 86 também é externo dele. Prolonguei o lado BN, fiz ângulo com o lado NA que eu não havia prolongado. Então, o 86 é externo. O 86 tem que ser a soma do alfa com 21,5. Então, eu descobri que 86 é igual a alfa mais 21,5. Se eu quero descobrir alfa, é só passar o 21,5 subtraindo para o outro lado. E eu já vou escrever ao contrário. O alfa vai ser 86 menos 21,5. O alfa vai dar 64,5. 5 e 5, 0 vai 1. 4 e 1, 5 e 1 que foi 6. 6 e 2, 8. Então o alfa 64,5 graus. Tem alternativa? Tem alternativa D. Bom, para terminar a aula, vamos fazer o exercício 4. O que ele fala? BD é bissetriz do ABC, do ângulo ABC. Então, BD é bissetriz do ABC. Se ela é bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes iguais. Se aqui eu chamar de alfa, aqui tem que ser alfa também. O exercício ainda fala que CE é bissetriz do ACB. CE é bissetriz do ACB. Se ela é bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes iguais. Esse lado tem que ser igual a esse lado. Se eu chamar aqui de beta, aqui em cima tem que ser beta também. Agora, quantos triângulos eu consigo visualizar nessa figura? Um monte. Quanto mais triângulo você conseguir visualizar, mais fácil, mais ferramenta você vai ter para resolver o seu problema. Então, primeiro, vamos estudar esse triângulo BEC. Então, no triângulo BEC, o que eu tenho? Em B, eu tenho um ângulo de 2 alfa. Em C, eu tenho um ângulo de beta. BC é só esse pedacinho aqui, beta. E em E, eu tenho um ângulo de 80. Esses três tem que dar 180. Mas se eu quiser, posso passar esse 80 para o lado de lá. Ele vai subtraindo. Vai ficar 180, que já estava lá. E eu vou tirar 80. Vai sobrar 100. Então,
Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever que 2α mais beta dá 100 graus. Guarda essa equação no bolso, daqui a pouco pode ser que ela volte a não ser útil. Vou analisar agora o BCD. Então, no triângulo BCD, o que eu tenho? Eu tenho um ângulo de alfa aqui em B. Eu tenho um ângulo de 2β aqui em C. E eu tenho um ângulo de 70 lá em D. E isso tudo tem que somar 180. Mas eu posso passar esse 70 para o lado de lá, subtraindo. 180 menos 70 vai dar 110. Então eu fiquei aqui alfa mais 2β. Isso dá 110 graus. Outra equação que eu vou guardar no bolso. Bom, por enquanto parece que eu não fiz nada. Eu quero descobrir o x e nem x apareceu nas relações. Mas olha agora o que vai aparecer. Olha essa equação que você tinha. Chama de 1. E essa outra que você guardou? Chama de 2. Quanto dá 1 mais 2? Se eu somar a equação 1 com a equação 2, eu vou chegar em 2α com alfa, 3α. Beta com 2β, 3β. Do outro lado, 100 com 110, 210. 3 é fator comum, posso colocar em evidência. Então, colocando 3 em evidência, dentro do parênteses vai sobrar alfa e beta. Por quê? Se eu distribuir, tem que voltar ao que era. 3 vezes alfa, 3α, 3 vezes beta, 3β. Isso tem que dar 210. Se eu passar o 3 dividindo, 210 dividido por 3 dá 70. Eu descobri que alfa mais beta é 70. Bom, continua não me ajudando de nada, porque afinal de contas, o exercício não pergunta nem quem é alfa, nem quem é beta. Ele quer saber o x. Mas olha só o que vai aparecer agora. No triângulo ABC, quais são os ângulos internos dele? X lá em cima, 2α aqui embaixo, 2β aqui embaixo, e isso tem que dar 180. 2 é fator comum, posso colocar em evidência. X mais 2, aqui dentro vai aparecer alfa mais beta dentro do parênteses. Se eu distribuir, 2 vezes alfa volta a ser 2α, 2 vezes beta volta a ser 2β. E isso ainda tem que somar 180. E olha só, alfa mais beta eu já tinha descoberto que era 70. Então aqui está escrito x mais 2 vezes 70 é 180. 2 vezes 70, 140. Se eu passar para o outro lado subtraindo, x é 180 menos 140, x 40 graus. Tem alternativa? E.